Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual, falando para milhares de pessoas no mundo. Hoje traremos o tema Nossos filhos são espíritos. Na sabedoria espiritual, os nossos filhos não são. Nossos filhos, na verdade, sim, parceiros da mesma nave, em necessária evolução. Entendamos de uma vez por todas para colocarmos as coisas nos trilhos. Que não existe, na verdade, nas dimensões da espiritualidade, essa condição de pais e filhos. Do ponto de vista espiritual, o parentesco carnal não tem nexo. E nem poderia ter, pois os espíritos, como sequer possuem sexo. O que existe são espíritos que se ajudam na caminhada sideral, de evolução na terrena jornada, mas ao fim da caminhada, somos todos filhos de Deus na pátria espiritual. Entenda que seus filhos, queridos irmãos meus, na verdade não são seus filhos, suas missões é mantê-lo nos trilhos. Mas eles são filhos de Deus. Essa hierarquia é apenas terrena, somos todos irmãos na verdade. Deus é o único Pai de todos nós e que nunca nos deixa a sós. Está presente em todos os lares. Um Pai eterno que tudo vê e tudo sabe, presente em todos os lugares, que até o fio de cabelo ou o mais frágil dos pelos, ele sabe se arrancares. Um Pai eternamente vigilante que mantém tudo nos trilhos, que não dorme e cuida sempre a um só golpe realmente. Cuida de todos os seus filhos. Que dá a todos a mesma chance, o mesmo amor incondicional. Somos todos filhos e filhas de uma poderosa luz que brilha, o Criador Celestial. Por acaso os seus filhos vieram ao mundo então, pela vossa inteligência, habilidade e competência, ou por uma divina ação? Seus filhos são gerados, segundo o Evangelho ensina, a partir de vós, pela sabedoria infinita que se irradia desde a criação divina. Que eles sejam gerados, nós apenas permitimos então. Não geramos em nenhum momento, somos apenas veículos em movimento, semeadores da divina criação. Também não somos nós, os pais, que lhe doamos o influxo vital. Nem seu Espírito eterno, na verdade, todo esse mecanismo na realidade é dado pelo Criador divinal. Por que a preocupação exagerada com o destino dos nossos filhos? Acaso esse Pai eterno, onipresente, onipotente, infinito e onisciente os deixaria abandonados e sem brilho? Ou esse Deus soberanamente justo, perfeito legislador de nossos trilhos,
não sabe melhor do que nós, com sua infinita inteligência sem retrós, o que é melhor para os seus filhos? O pai terreno pode abandonar, pode morrer ou sair dos trilhos. Pode magoar, pode falhar, pode duvidar, pode deixar faltar o seu dever de auxílio. O Pai Eterno jamais abandona, está presente eternamente. Jamais duvida, jamais morre, sempre presente ele e sempre socorre. Jamais se faz ausente. E jamais permite que aconteça a uma criatura sua então. Nada que não sirva de aprendizado, cujo excelente resultado não some para a sua evolução. Deus não castiga ninguém, embora seja o autor da lei plena. Ele nos deu o livre-arbítrio, colocando em nossas mãos com isso a absolvição ou a pena. Há quem queira deter a posse dessa prole mudando o divino rito, proclamando aos quatro ventos para ter um falso alento. É meu filho, é meu filho. Há duas grandes ilusões que nessa frase vem impresso. A primeira é o meu. Ele não é seu. Ele é uma criatura de Deus, aos seus cuidados no terreno universo. A segunda grande ilusão é dizer filho. Ele não é seu filho. Ele é um filho de Deus, do universo, dos cosmos. Ele é um ser egresso. E ninguém pode tirar dele esse brilho. Não é seu fruto, é do infinito. Da essência, ele é fonte real de toda a existência celeste dos seres extraterrestres em aprendizado sideral. Os chamados filhos são espíritos livres e independentes. São almas que têm um passado, história, experiência e legado, e próprios caminhos evolutivos independentes. Não tem problema o filho do outro ser lixeiro ou homem de cor, contanto que o meu filho, com toda a pompa e brilho, possa um dia ser doutor. Essa é a visão mesquinha do terreno genitor por inteiro. Quando é pouca farinha, pouco importa essa gentinha. O meu pirão primeiro. Os pais declaram sempre que, por sua maior experiência, precisam orientar seus filhos colocando-os nos melhores trilhos, nas veredas dessa existência. E isso é a mais pura verdade, essa é a sua competência. Por isso Deus lhes confiou tais almas para serem conduzidas em paz e calmas durante essa existência. A orientação, o ensino de valores e virtudes é gratificante, mas o exemplo de vida nas tarefas da terrena lida é a prática mais dignificante. O que já se dizia na antiguidade e ainda hoje serve de espelho é que uma grama de exemplo vale mais em qualquer tempo que uma tonelada de conselhos. Além disso, está provado que muitas vezes os filhos ensinam muito mais aos pais do que os próprios pais conseguem ensinar seus filhos. Mesmo criança podem exercer um dos exemplos mais belos de conduta melhor que a dos pais, unindo e fazendo muito mais pelo próprio lar materno.
Se tanto o pai como o filho podem ensinar-se mutuamente, fica a pergunta: quem educa quem? Um aprende e o outro também. Sempre e literalmente. Não há hierarquia educativa entre pais e filhos espiritualmente. Por que nos arrogamos o direito de dizer-lhes como podem ser perfeitos e como devem pensar, geralmente? Quem acredita finalmente qual o melhor saber para todos os seus filhos se engana e cai dos trilhos e se candidata a sofrer. Os seres humanos aprendem mais em suas provações benditas, com a falta do que com o ganho, com a perda e com os danos, muito mais que com as conquistas. Por isso, não se comprometa aqui na terrena lida, em tudo ter que aos filhos dar, sem nada lhes deixar faltar, nem preservá-lo de forma descabida. Aqui na terrena lida de tantas adversidades, muitas vezes acreditamos que estamos colaborando, tirando-lhes a iniciativa e a criatividade. Mas com isso, na verdade, estamos os prejudicando. Deixem que eles façam sua jornada. Experiências boas e desastradas são necessárias neste plano. O que precisam e merecem viver, eles certamente viverão. Independente da nossa vontade, com toda sinceridade. Com ou sem a nossa proteção. Não temos o direito de decidir por eles em nenhuma circunstância. Marionetá-los menos ainda, ou fazer deles, como alguns pintam, a nossa imagem e semelhança. Alguns afirmam que devemos guiá-los em sua evolução aqui. Mas será que sabemos mesmo, na acepção do termo, como ajudar um espírito a evoluir? Esse guiar pode ser, na verdade, um moldar o outro na essência. Segundo o que acreditamos, segundo o correto que nós julgamos, ou seja, uma projeção das nossas crenças. Pois a maioria de nós que vivemos a esmo, sem saber o que é melhor e muito menos o pior, nem para ajudar a nós mesmos. Não resolvemos nem nossa vida ofuscada e sem o divino brilho. Geralmente nunca praticamos os conselhos que hoje damos e cobramos de nossos filhos. Nossos filhos são espíritos, todos eles a trazer. Uma bagagem espiritual que estamos muito longe, afinal, de poder compreender. Entendam isso e entregue esses espíritos neste termo. Colocando-os nas mãos de Deus, o Pai Celestial não falha com os seus. Quem erra somos nós mesmos. Esta era a nossa reflexão para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também.